E agora é hora da análise dos principais fatos políticos dessa semana com Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Foi uma semana em que ministros do Supremo voltaram às primeiras páginas do noticiário? Olá. Bom, antes de mais nada, eu preciso dar um depoimento pessoal sobre esse caso, né? Quando cheguei a Brasília, há 46 anos, eu cobria Supremo pelo Jornal do Brasil e os ministros do Supremo não falavam a não ser nos autos. Não davam entrevista, não davam declarações, não emitiam opiniões, né? Exclusivamente nos autos. E muito menos falar no exterior sobre assuntos internos da política brasileira, inclusive envolvendo candidatos à eleição, né? Questões institucionais. Jamais. Só que na virada do século isso começou a mudar. E hoje se transformou naquilo que se chama de ativismo judicial. Para se contrapor ao ativismo judicial existe o Senado, só que o Senado tem sido passivo ante o ativismo, né? E foi a primeira vítima desse ativismo. O Supremo mandou o Senado abrir uma CPI, a CPI da Covid, quando o Senado deveria abrir a CPI que estava na ordem lá, era para ser a ONGs da Amazônia. Parece que houve aí um desrespeito ao segundo artigo da Constituição, que fala na independência de poderes autônomos, né? Mas há alguma reação no Senado. Essa semana, por exemplo, né? Na terça-feira, a Comissão de Fiscalização e Controle esperou os ministros Moraes e Barroso para falarem sobre ativismo judicial e respeito à independência e harmonia de poderes, né? Foi iniciativa do senador Eduardo Girão, do Ceará. Só que eles não foram, né? Não pegou bem. O senador Espiridião Amin, por exemplo, fez uma declaração lá reclamando, dizendo assim: puxa, que ironia, né? Que eles dependem de nós, senadores, para chegar ao Supremo. Eles são submetidos a uma sabatina no Senado e depois são submetidos à aprovação ou reprovação do Senado. O Senado é que os autoriza a entrarem no Supremo e deram as costas para o Senado. Eles vão falar no exterior e não falam para o Senado brasileiro. Sem dúvida, é muito estranho. E por isso vão para as primeiras páginas do noticiário. Mas houve outro convite para a próxima quinta-feira, Alexandre. Houve outro convite também de iniciativa do senador Girão. Ele está insistente, né? Convidou o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, juristas, né? E o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Fachin. O general Paulo Sérgio já confirmou presença, quinta-feira próxima, né? E o ministro Fachin ainda não. O ministro Fachin estava em Washington agora, lá no Wilson Center. E aliás, fez uma declaração interessante. Abre aspas aqui, eu vou ler. Poderemos ter um episódio mais agravado que o 6 de janeiro aqui no Capitólio. Fecha aspas. Bom, certamente, se ele for ao Senado, a comissão será perguntado sobre essa previsão, né? Como é que ele prevê algo semelhante àquela invasão lá no Capitólio aqui no Brasil. E vai contar isso lá fora, né? Lá em Washington. Ele teve uma outra frase, parece que andou ouvindo alguma pitonisa, né? A frase diz que a missão das Forças Armadas é defender as instituições e não o contrário. Então, se ele for lá, certamente vai ser perguntado diante do ministro da Defesa, né, qual a razão dessa insinuação, né? Porque é uma insinuação grave, né? Aliás, o general Paulo Sérgio esteve lá no Congresso Nacional e falou exatamente o contrário dessa insinuação, né? O Exército está para defender a democracia, a ordem nas eleições, a lisura das eleições, a transparência, a segurança das apurações, né? Foi chamado para contribuir na Comissão de Transparência e está à disposição para tranquilizar o eleitor, né? Para o eleitor saber que as apurações têm a publicidade que é pregada no artigo 37 da Constituição, né, como ato administrativo de qualquer um dos três poderes. É obrigado a todo mundo entender o que está acontecendo, né? Entender a apuração, por exemplo. Ainda com ministros do STF, causou polêmica o anúncio de um evento em Nova York
que terá a presença de 5 juízes do Supremo. Virou polêmica na Câmara e no Senado. Esse anúncio aí pelas redes sociais de um evento em Nova York, dias 14 e 15 de novembro, do dia 14, com 5 ministros do Supremo: ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, ministro Toffoli e ministro Alexandre de Moraes. E interessante é o tema que vai ser abordado pelos 5 juízes da Suprema Corte do Brasil. Os americanos devem estranhar, né? Juízes da Suprema Corte participando de debates. E o tema é Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. Parece meio irônico, né? Porque exatamente os direitos e garantias fundamentais e a liberdade de expressão que a gente tem visto aí tem sofrido sérias rupturas, né? E não foi o Poder Executivo nem o Legislativo, né? Bom, além disso, no dia 15, economistas brasileiros vão falar sobre a economia do Brasil com um novo governo. Aí todo mundo ficou se perguntando, como assim com um novo governo, né? Exercício de futurologia, o que é isso? Então, tanto na Câmara quanto no Senado, deputados e senadores fizeram perguntas e querem ouvir os organizadores desse evento, né, sobre que referência é essa, como é que já sabem qual é o programa econômico do novo governo. Realmente é curioso isso. Agora, Alexandre, não foram apenas ministros do Supremo que deixaram de atender o convite do Legislativo. Marcos Valério, né? O operador do PT no Mensalão, foi quem recebeu a maior soma de penas, 37 anos de condenação. E Marcos Valério foi convidado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara para falar mais sobre o depoimento que ele deu à Justiça e que foi homologado pelo Supremo, que envolve o PT em bingos, peroeiras, ônibus, questão lá de Santo André, PCC. Marcos Valério disse que administrava um caixa de 100 milhões, um caixa clandestino, né, para falar sobre isso, e assassinato de Celso Daniel. O mais votado deputado do país, Eduardo Bolsonaro, conseguiu aprovar um requerimento. Ele foi convidado, apenas convidado, não foi convocado, e mandou dizer que não aceita o convite, deveria vir semana que vem, também não aceitou o convite. E fica a dúvida, né? Porque, olha só para a gente recordar, Celso Daniel foi morto em 2002. Depois da morte dele foram assassinados um investigador que estava no caso, o agente funerário que descobriu o corpo, o legista que descobriu tortura, o garçom que o serviu no último jantar, o testemunha da morte do garçom, né? A promotora. Alguém bateu no carro dela várias vezes até capotar, que investigava o caso, promotora já em 2010, né? Então é algo que precisa ser esclarecido. E aí o ex-líder do PSDB na Câmara, deputado Carlos Sampaio, que é promotor de justiça, está acolhendo assinaturas, vai precisar de 171, no mínimo, de deputados para instalar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar essas questões aí que ainda estão envoltas em mistério. Mas, como eu disse, Marcos Valério mandou dizer que não irá à Câmara. E para encerrar, o diesel e a gasolina estão baixando de preço. É uma vitória do governo, Alexandre? Pois é, essa semana se sentiu os efeitos de ações do governo federal no preço dos combustíveis, né? Já que o governo federal, embora seja acionista majoritário, não pode se meter na política de preço da Petrobras. Isso é impedido por lei, a lei das estatais, impedido por estatuto da Petrobras. Então, o que fez o governo federal? Baixou os impostos federais que incidem sobre os combustíveis, mas são muito pouco, mas, sobretudo, conseguiu a aprovação dessa padronização do ICMS. Em alguns estados era 30%, 35%. Né? Baixou para 18%. Muitos governadores relutaram, mas tem que seguir a lei, né? Então
Estão baixando os combustíveis. Além do mais, também iniciativa do governo de comprar o álcool direto na refinaria, no produtor do álcool, sem precisar passar pela distribuidora, né? O que economiza frete e diminui preço. O etanol também ficou mais barato. Agora, não tem como a gente não notar o seguinte, que a refinaria lá de Mataripe foi comprada pela Acelen, né? E a Acelen ontem anunciou uma redução no preço do diesel em 9% e redução no preço da gasolina em 5,2%. Aliás, muito estranho que o preço do diesel tenha ficado superior ao preço da gasolina, né? Porque o diesel está mais ligado à economia, né? Mas se uma refinaria particular pode, né? Viva a concorrência, né? Isso há pressão sobre a Petrobras. Essa refinaria lá em Mataripe, eu acho que é a ex-Landulfo Alves, tem capitais árabes. E por coincidência, na segunda-feira, ou seja, 3 dias antes do anúncio, o presidente Bolsonaro participou e abriu o Fórum Econômico Brasil-Países Árabes. Bom, viva a concorrência. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.